Olá pessoal, tudo bem? Eu só que tô passando aqui para avisar. Se você está vendo aqui esse vídeo, eu gostaria que, se possível, você pelo menos curtisse, compartilhasse o vídeo aí, ajuda bastante. E se inscrevesse no canal, ajuda bastante aí a gente a impulsionar o canal e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Não custa nada e eu sei que vocês podem fazer isso. Se quiserem, como sempre, participem das nossas lives, participem do nosso Discord. A gente faz lives no Twitch de segundas, terças, quintas, sextas e domingo, das 9 à meia-noite. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Cramos. E hoje a gente vai apresentar para vocês a build aprofundada de Smiter. Eu vou fazer de uma forma diferente essa build, eu vou fazer especificamente dentro do Max Roll, tá? Por quê? Porque eu não tenho muito o que apresentar de como fazer Ubbers, a gente já tem um vídeo sobre isso. Ubbers é mais complexo do que todo o resto nesse ponto, ele tem toda a mecânica, então faz muito mais sentido assistir lá o vídeo, tá? Aqui eu vou apresentar o Smiter em si, né? E dar algumas bases. A primeira base que é importante saber é o seguinte: o Smiter ele tem pré-requisitos, tá? Você precisa de Crushing Blow ou golpe esmagador, tá? Por quê? Porque a ideia do Smiter é matar Ubber. E eles têm 650 mil de vida. Portanto, vocês não tem como ir tirando a vida dele aos pouquinhos, demora demais. Eles ainda regeneram e tudo mais, mas a gente vai falar sobre isso em seguida. E é muito difícil para classes que não sejam físicas resolver todas as mecânicas problemáticas, digamos assim, dos Ubbers, tá? Então, o Smiter precisa de Crushing Blow, por quê? Porque Crushing Blow tira 1/8 da vida por vez. Né? Não é 1/8 da vida máxima, é da vida atual, mas isso ajuda bastante, principalmente aí nos primeiros 80% do HP do bicho. Ele vai bem rápido por causa dessa habilidade, né? 1/8 de 650 mil é 50 mil de dano. Então é bem forte, certo? A segunda habilidade que é extremamente importante é que você tem que ter um jeito de eliminar a regeneração deles. Por quê? Porque os Ubbers, eles regeneram 2,5% do HP por segundo, tá? Isso é bastante mesmo, certo? Quando a gente fala em 2,5, significa que em 40 segundos eles estão full de HP. Só que 2,5% de 650 mil é muito HP. Quando chega lá no final, que os teus 8% quase não dão dano, a regeneração deles é muito alta. Então, tipo, tirar a primeira força de dano dele é fácil, mas lá no final, ele vai estar regenerando tanto de vida e dependendo do teu dano, ele não vai dar conta disso enquanto ele estiver regenerando. Então tu tem que ter um jeito de não regenerar. Existem duas formas de parar a regeneração, tá? The Ubbers. Com dano de Poison e com Open Wounds, né? Abrir ferimentos. Marco, mas tem aquelas habilidades de arma que dizem que os inimigos não podem regenerar. Não funciona pro Ubber. Tá bom? Então já desconsidera. Ubbers aquela habilidade não funciona, então ela não serve para isso. Prevenir regeneração de vida ou qualquer coisa do tipo. Não funciona, infelizmente. É inútil para Ubber. Uma habilidade meio fraca, no fim das contas. Aí tu, bom, então é só botar um charme de Poison que dure bastante, porque não importa o quanto de dano o Poison dá, tá? Quando o inimigo toma Poison, ele para a regeneração pelo tempo que ele tiver Poison. Só que 2 dos 6 Ubbers são imunes a Poison. Então Poison em si também não é tão bom, porque a Lilith e eu não lembro se é o Bale, acho que é o Bale. E o Bale são imunes a Poison, certo? Não, é a Lilith e o Mephisto. São imunes a Poison, e sendo imunes a Poison, vai ter um problema. Então você precisa de feridas abertas. Você precisa de alguma chance de ter feridas abertas. Feridas abertas é o seguinte: ele também é tipo um dano overtime, é como se fosse um sangramento, tá? E esse sangramento dura 8 segundos, certo? 8 segundos é bastante tempo. 8 segundos é bastante tempo mesmo, tá? É mais que suficiente porque que a gente precisa aqui. Então, a gente vai trabalhar com isso, certo? Beleza. Estamos agora entendidos que a gente precisa de Crushing Blow. Estamos agora entendidos que a gente precisa de Open Wounds.
E agora, por que que o Smiter é o melhor para se fazer no início do jogo para isso? Porque a habilidade Smite, ela nunca erra. Então tu não precisa de ataque rating. Bom? A habilidade Smite nunca erra. Esse é o primeiro grande ponto. Acertar Ubbers precisa de uma quantidade muito alta de ataque rating. Porque Ubbers são nível 110. A diferença deles de nível é muito alta. Então você sempre vai ter uma chance meio ruim de acertar eles. Tá? E o Smite é 100% de chance de acerto. Sempre. Desconsidera level, desconsidera tudo. Então, é muito bom. Além disso, como habilidade secundária, ele dá stun e knockback. Que é bom aí para você afastar os inimigos que estão vindo em cima de ti. Certo? Além de bater com a velocidade da arma. Então, se você tiver uma arma muito rápida, ele bate muito rápido. Lembrando que Smite não ganha dano da arma, a menos que a arma seja uma Griff. Tá? Porque a Griff dá um dano que não é da arma, ele dá um dano após a arma, o ataque. Então é difícil. Eu não vou explicar exatamente como a Griff funciona, mas aquele mais 350 a 400 de dano dela não é da arma, tanto que não aparece no dano da arma. Ele é no ataque, então funciona para Smite. Bom? Dito isso, agora a gente sabe quais são as bases importantes de Ubbers. E aí, nós temos um segundo ponto, que é de extrema importância, que a gente tem que ter uma forma de fazer, que é da Life Tap, tá? Sifão de vida, aquela curse, aquela maldição de necromante. Então a gente tem 3 formas de fazer isso de forma coerente. A primeira é, na mão secundária, tu vai deixar uma varinha com cargas de Life Tap, tá? Sifão de vida. Essa varinha é comprável, certo? Dura uns 8 segundos. E aí, a cada 8 segundos, tu vai ter que recastar. Tu vai ter que trocar para a mão secundária, recastar. O que tu vai fazer? Tu vai estar batendo nele. Quando der uns 6, 7 segundos, tu vai recuar, trocar a arma, castar e ir de novo para cima. É chato, mas é a forma de fazer. A segunda forma é você ter a luva Dracul, tá? A luva Dracul, ela tem 5% de chance de castar Life Tap. Então, geralmente, quando tu só tem a luva Dracul, tu usa a varinha para começar, para que no primeiro ataque tu já esteja com um sifão de vida. E a partir dali, a Dracul provavelmente vai funcionar essa chance dela de 5% durante os 8 segundos que tem, porque tu dá aí de 3 a 5 ataques por 3,5 a 4,5 ataques por segundo. Depende aí de qual aura tu estiver usando, porque geralmente no Mephisto, em algumas versões do Smiter, tu vai precisar usar a aura Salvation, e outras não, tá? Então depende de qual aura tu estiver usando. Tu vai dar de 3,5 a 4,5 ataques por segundo, o que vai ter tanto ataque que ela vai acabar funcionando a habilidade antes de acabar os 8 segundos, e aí ele recomeça a contar esse tempo. E a terceira forma é com um item caro, mas muito forte, chamado Exile, tá? É uma Rune Word. A Rune Word Exílio, Exile, ela tem 15% de chance de castar isso. Então, geralmente, quando tu tens a Rune Word Exílio, se tu usar só ela, tu tens mais ou menos 40% de chance por segundo de castar, certo? De fazer funcionar esse efeito. Porque 15% vezes 3,5 ataques por segundo dá 40% mais ou menos de chance. E se tu estiver usando a Exílio mais a Dracul, tem em torno de 55% de chance de acontecer por segundo. Então geralmente não precisa nem começar com o sifão de vida, porque vai ser rápido o suficiente para tu não morrer. Por que tu quer sifão de vida? Porque tu vai apanhar muito rápido e muito forte. É muito comum aí tu tá com 1.500 de vida e tu cair para 700. Entendeu? 600 de vida. De uma porrada só. Só que sifão de vida funciona da seguinte forma. Ele dá 50% de roubo de vida. Ou seja, 50% do dano que tu causa, tu ganha em vida. Tá? Como tu tens aí uns 1.500, 1.600, e se tu tiver com Call to Arms, tu vai ter 2.000 e um pouco mais de vida, geralmente o teu dano é suficiente com 50% para ganhar tudo de vida de volta. E ainda se não fosse o suficiente,
Mesmo criaturas que não podem ser roubado vida ou que reduzem a quantidade de vida que tu rouba, não reduzem quando é por sifão de vida. E também pode ser roubado mesmo que seja por sifão de vida. Então é muito importante ter isso. Tá? As 3 formas são essa. Pela Wand, castado manualmente de cada 8 segundos. Uma combinação entre a Wand, farinha, né? E a luva Dracul. Ou o Shield Exile, ou o escudo Exílio, Exile. E pode ser ou não combinado com a Dracul também. Tá? São as 3 formas mais comuns e mais usadas para conseguir isso. Agora vocês sabem todos os requisitos para poder fazer Ubbers, para poder ultrapassar as mecânicas e sobreviver. Dito isso, vamos passar agora para as builds em si. Nós vamos começar pelo equipamento, porque o equipamento é a parte mais importante da build de Smiter, tá bom? Existem 2 equipamentos possíveis em endgame. Um endgame que usa Grief e um endgame que usa Last Wish, que é o último desejo. E a Grief que é... Me faltou a palavra agora. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo equipamento de endgame com Grief. O que você quer ter no equipamento endgame com Grief? Você quer ter a Grief, né? Um Guilherme's Face, porque ele te dá 35% de chance de Crushing Blow, certo? Além de dar força, além de dar resistência. Na verdade não dá resistência, que esse aqui tá com uma 1. Então tu quer ele com uma 1 para poder chegar ao máximo de resistência possível, tá? Tu quer um Mara's Kaleidoscope. Tu quer um escudo exílio, de preferência numa base que seja ao mesmo tempo, deixa eu até botar aqui, etérea, porque ele vai ter bem mais defesa, tá? Ó, sem etérea ele tem 680, com etérea ele tem 1020, por exemplo. Etérea, por que etéreo, Marco? Ele vai quebrar? Porque o exílio tem reparação de durabilidade a cada 4 segundos, tá? Então você nunca vai conseguir quebrar ele. Ele não vai quebrar, tá? A cada 4 segundos, 1 de durabilidade é mais rápido do que ele vai estragar. Certo? Então, show de bola. Mas tu quer que a base tenha 40 de todas as resistências ou mais, tá? A base, obviamente, de um escudo de paladino. Quais são os escudos paladino que você quer? Ou o Vortex, tá? O Vórtice. Ou a Tarja Sagrada, o Sacred Targe. Ou o Rondache Sagrado, ou Sacred Rondache, tá? Esses são os três que você aceitaria. Porque os 2 segundos que eu falei tem mais chance de bloquear. E o que eu falei primeiro, que é esse aqui, o Vortex Shield, tem mais defesa. Então seria mais interessante para ganhar defesa. O escudo Exile, além de dar os 15% de chance de Life Tap, ele também dá level 14 de Aura Defiance, então vai aumentar muito a tua defesa, tá? Muito mesmo, dá, imagina, 5.000 desses 14.000 vem da Aura Defiance, certo? Dá mais para Offensive Auras, então vai aumentar um pouquinho a velocidade de ataque, porque tu vai estar usando uma aura de ofensiva. Dá mais para Maximum Cold Resist e Fire Resist, então tem bastante coisa bem boa, tá? A melhor armadura de se usar é uma Chains of Honor, certo? Né? É também uma Rune Ward. Ela dá um monte de resistência, dá mais 2 para todas as skills, dá Life Steal, um pouco mais de defesa, não é um absurdo, mas dá dano, redução de dano. Redução de dano é bom porque é dano físico que reduz, certo? E dá MF, que não é exatamente o problema. Uma Dracul, né, como a gente falou agora, pelo Life Tap, mas ela também dá Open Wounds, ou seja, chance de abrir os ferimentos. Dá força, então ajuda a tu a carregar os itens. A Gore Rider, nessa questão, tá? Que é a caminhante... Não lembro agora. A Gore Rider é aquela bota que dá chance de abrir ferimentos, chance de ataque crítico, né? E chance de golpe esmagador, tá? Nas 3 coisas. Se você não tem uma Gore Rider, pode ser uma Goblin Toes, uma dedo de Goblin, tá? Não é pata de Goblin, né? Pode ser uma pata de Goblin também, que vai ter mais Crushing Blow ainda, mas não vai ter as outras habilidades, certo?
E por último, você quer um Ravenfrost, ou Corvo Gélido, que é aquele anel que te dá, além de destreza para ajudar na tua Block Chance, ele te dá mana e absorção de dano de cold e, a parte mais importante de todas, você não pode ser congelado. Você é um personagem físico, se você é congelado, você bate muito lentamente, o que pode te matar. Então não poder ser congelado é muito positivo e muito bom. Você quer um Estrela Não Dwarf Star pela absorção de dano de fogo, e tu queres um Thunder's God Vigor, o vigor do deus do trovão, tá? Pela absorção de dano de Lightning, tá? De dano elétrico, porque o Mephisto dá bastante dano elétrico, e essa absorção vai te ajudar. Uma tocha, de paladino de preferência, mas se não tiver de paladino não é o maior problema. Um Anihilus, né? E você quer que no teu inventário tenha um monte de coisa que tem ao mesmo tempo resistências e vida. Dica que eu dou. Vida é pelo menos 10 pontos de vida por espaço que ocupa, tá? Então, se ocupa um espaço, tem que ter no mínimo 10 de vida. Se ocupa 2 espaços, tem que ter no mínimo 20 de vida. Se ocupa 3 espaços, tem que ter no mínimo 30 de vida. Resistências, a dica que eu dou é 6 a 9 no mínimo de resistência por espaço. Não, desculpa. 3 a 4,5 por espaço, né? De preferência 4,5 por espaço, obviamente. Mas é difícil às vezes fechar isso. E aí tu vai tentando arrumar as resistências para tentar maximizar aqui. Não ter esse excesso nem de mais nem de menos. Mas de 3 a 4,5 por espaço é decente, tá? Não é tão difícil de conseguir quanto parece. E tu vai pegando todos aí. Não é difícil conseguir vida 20 com 9, 10, 11 nesses, por exemplo, Charme médio. Eu que botei só para facilitar tudo o mínimo de All Resistance com 20 de vida para ter esse 10. Ele pode chegar a 35 de vida, tá? Então não é tão difícil como eu falei. Mas só para facilitar eu fiz um único Charme. Não precisa ser assim, pode ser 8, 7 de fogo e assim por diante, cada um. E juntando, maximiza as suas resistências, tá bom? Vai encher o teu inventário de charme. É isso que tu vai fazer. Claro, tu tem que ter aí um Town Portal, pelo menos, né? O cubo para tu guardar alguma coisa que porventura caia e também os órgãos. E o resto é tudo charme, é tudo patuar, tá, pessoal? Não tem mais o que falar. Você não precisa ter espaço, porque a tua função é só fazer Ubbers. Tu não tá ali para fazer MF. Então, tu vai te encher de charmes. Essa é a versão endgame de Grief. A versão endgame que usa Last Wish, ela é parecida, certo? Só que aí tu vai usar uma Sandstorm Track, porque tu não precisa do Crushing Blow da tua bota, certo? Porque a Last Wish tem 70% de Crushing Blow, de chance de golpe esmagador. Ela dá a aura de poder, então ela aumenta um pouco o dano. Não é muito, tá? Parece bastante, mas não é. Pra Smite não é tanta coisa. Os outros efeitos em si dela não são muito absurdos, certo? A parte boa é que ela também dá Life Tap, então você combina ela com Exile, você já vai ter um Life Tap bem alto, aí, em torno de 60% de chance por segundo, certo? Não vai precisar usar uma Dracus, porque tu já tens bastante Life Tap. Então tu pode usar uma Leon Hands, que também dá 20% de Attack Speed para chegar no máximo. Tu vai usar um Guilherme's Face para maximizar e ter 100% de chance de Crushing Blow. É a única versão basicamente que usa essa quantidade de Crushing Blow. As outras usam em média 50%, tá, pessoal? Essa é a única que chega a 100%. Então os primeiros percentuais de vida ali vão bem rápido e os últimos vão mais lentamente. Eu já vou explicar isso. Também que é uma Chains of Honor. Os outros itens não mudam, basicamente, certo? Então, tu não precisa ir muito longe. Eu acho que eu ainda usaria uma Gore Riders, porque eu acho que eu tô sem... Nessa versão aqui, eu acho que tá sem... Open Wounds. Tem que usar uma Gore Rider. Deixa eu botar uma Gore Rider. Pronto. Vamos uma Gore Rider. Tá? Depois você arruma os pontos, porque não é isso que a gente vê agora. Marco, qual das duas é melhor? Grief.
Ah, Marco, mas eu já li falarem que a Last Wish é melhor. Bom, então vamos lá. A Griff, em média, com 50% de chance de Crushing Blow, mata em 32 golpes. A Last Wish, com 100% de chance de Crushing Blow, mata em 46. Teoricamente, né? A gente tem que levar em consideração daí que as duas vão entrar nesse ponto, porque é uma parte de chance. A chance de Open Wounds entrar, de abrir ferimentos, o que vai paralisar a regeneração dele. E isso pode fazer demorar um pouquinho mais ou menos, mas é aleatório para as duas, então não tem como a gente calcular isso de forma real. Então elas podem levar mais alguns ataques extras as duas, porque pode ter demorado mais para entrar a coisa que para a regeneração deles, tá? Então, essa diferencinha aí. Por que essa diferença, Marco? Porque se você olhar nos cálculos, a Griff, o Smite, deixa eu só arrumar que tem uma coisa errada aqui. Não, essa aqui é a Last Wish, o Smite dá 4.800 de dano por segundo. Ou seja, ele dá 2.400, porque todos os Ubbers têm uma redução de 50% de dano físico, tá? E a Griff dá 21 mil. Ou seja, dá 10,5 por segundo. Por ataque. Não, por segundo, tá? Por segundo. Desculpa. O que acontece? Na hora de calcular, você calcula o percentual. E depois você joga o quê? Você joga o dano que realmente mata. Esse dano é mata. Você não consegue matar alguém com percentual, né? 8% de 10 é 2, 8% de 2 é 0, blá blá blá, e assim vai. Na verdade, 8% de 100 é 8, né? Enfim, você vai reduzindo. E você não vai matar nunca. O que mata é o dano final. Então, a primeira parte, o dano vai ser muito rápido, tá? Vai ser muito rápido mesmo. Vai atingir rapidamente. A Last Wish vai muito mais rápido baixar o life do inimigo. Porém, quando chegar lá nos 10, 5% de vida, ela vai demorar muito mais ataque para fazer, porque uma tá dando 10 mil por segundo, a outra tá dando 2 mil. Uma tá dando 5 vezes mais dano no dano que realmente mata. Baixar 50 mil de 2 em 2 é 25 ataques. Baixar 50 mil de 10 em 10 é 5. Então esses 20 ataques é muita diferença entre uma e a outra. Por mais rápido que a Last Wish tenha sido no começo, ela ganha, sei lá, uns 6 ataques, não 20. Então a Griff é mais forte, tá, pessoal? É indiscutível isso. É matemática. Ponto e acabou. Tá? Tendo passado... o Smiter não tem mercenário, tá, pessoal? Não vou nem passar mercenário porque Smiter não tem mercenário, porque eles não sobrevivem a Ubbers, eles duram segundos, enfim, não vale a pena. A Smiters não tem mercenários, então nem te preocupa com isso. Passado por isso, vamos começar com as builds secundárias, que é aquelas que nós podemos fazer com menos equipamento, não é endgame. Então já vamos dar uma reduzida na build e fazer uma build que é muito boa, muito forte, certo? Mas ela é com menos equipamento. Ela é uma build semi-budget, tá? É uma build semi-barata. Você vai usar um Herald of Zakarum, né? O Arauto de Zakarum. Um Guardião de Kira, um Kira's Guardian. Uma armadura qualquer que tenha traição, tá? Ou treachery. Para você procar Fade e ter 45% de attack speed, certo? Vai usar um Marine Oak em vez de um Maras Kaleidoscope. Você não vai usar um Chance Sarracena. Porque o Chance Sarracena, quando você apanha, pode soltar uma curse chamada Iron Maiden, tá? Donzela de Ferro. Essa curse vai desligar a tua curse de ganhar vida, Life Tap. Então tu não quer usar ele porque você quer que essa curse de Life Tap fique 100% do tempo. Os anéis e cintos são os mesmos, porque eles não são tão caros, e a bota é a mesma, e a luva é a mesma, Dracus. Essa parte de baixo não muda nada. Ela não é tão cara, a parte cara daquela build é as armas, os escudos, e a parte cara daquela build é basicamente no meio, menos o head. O Guilhermes não é muito caro, mas essa parte cara daquela build é o meio. Você vai usar um Heaven's Light, tá? Que é uma das melhores armas para usar para fazer Ubbers, certo?
Ela é muito boa, ela tem 33% de golpe esmagador, o ataque dela tem uma velocidade boa, ainda mais aumentado pela traição. Enfim, ela é uma arma muito boa em geral, certo? E tu vai querer uma tocha de qualquer coisa. Aqui, por exemplo, tá de assassino, né? Mas uma tocha de qualquer coisa, certo? E, como todas elas, te encher de charme que tenha vida e resistência. Na mesma regra, no mínimo 10 de vida por espaço, no mínimo 3 de resistência por espaço, tá? Sem problema. Show de bola? Mercenário, a mesma coisa. Essa foi a build semi-budget. Agora a gente vai para a build budget, a build barata. A build barata usa uma Black Rune Word, a Rune Word negro, preto, acho que ficou preto, a Rune Word preto, tá? É feita num flail mesmo, no manual aquele comprado no ato 2 do normal, tá? Porque o dano não vem da tua arma, como a gente já falou. Ele só tá aqui pela chance de golpe esmagador e pela habilidade e por ser um item rápido por si só, tá? Então você quer ela com isso. Você quer também uma traição. A traição vai ser uma coisa base para qualquer build budget, tá? Você vai querer um elmo. Pode ser um Kira's Guard, não é tão difícil nem tão caro, mas você também pode ser um Rockstopper. O Rockstopper ele é um elmo que tenha bastante resistência, certo? E tem ainda alguma vitalidade e reduz dano em 10%. Então o reduzir dano físico pode ser bem legal e para ti o Rockstopper pode ser um bom elmo, sim, e ele geralmente é fácil de conseguir. Continuamos com o Marinho, que a parte de baixo é quase igual, mas a gente já vai dizer. O escudo, tu vai pegar um escudo que a base tenha no mínimo 25 de todas as resistências, com 2 sockets de paladino, e fazer uma rima. Por quê? Porque você precisa conseguir... não pode ser congelado em algum lugar. Então, se você não tem o anel, o escudo rima é fácil de fazer. Ele é uma rune word totalmente factível de fazer. Todas as rune words que estão sendo usadas aqui, sem ser a traição você vai ter que dar uma farmada, mas todas as rune words que estão aqui, tanto a rima quanto a black, são possíveis de fazer só com a Condessa do Pesadelo, tá? Então, um rima é bem dentro do que a gente espera. Continua querendo uma Gore Rider, mas se não tiver uma Gore Rider, pode ser um casco de... Não é casco Goblin, eu acho que é casco ou patas de Goblin, tá? A Gore Rider é mais importante por causa do chance de Open Wounds ali, e o resto não tem chance de Open Wounds. Pode ser uma luva com Lay on Hands, mas na verdade o que a gente quer aqui são luvas que tenham 20% de chance de ataque aumentado. Se tu tiver uma Dracul, usa uma Dracul. Ela é mais importante por causa do Life Tap, tá? Sem discussão. Anel com resistências. Um Dwarf Star para reduzir, para absorver dano de fogo, que é um anel bem fácil de conseguir, bem barato, certo? E no lugar do teu cinto, tu pode usar um String of Ears ou um cordão de orelhas, tá? Então é fácil fazer. Os Charms é a mesma coisa, só que agora sem uma tocha, certo? Depois que tu terminar a primeira tocha, tu já vai ter uma tocha, né, pessoal? Não é tão difícil conseguir fazer uma tocha quanto é um Smiter. Como vocês veem, não tem Life Tap nessa build, você vai precisar castar com a sua Wand que você comprou no NPC, certo? Lá, resetando ele várias vezes até achar, né? Como a gente já explicou, é só sair da cidade e voltar, não precisa sair do jogo, é só sair da cidade e voltar, indo para qualquer lugar no mesmo ato, tá? Qualquer mapa no mesmo ato. De preferência vai no Drogna e acha aquela saída que é do lado dele e você vai na perna mesmo, fica indo e voltando, é bem rápido. Até achar o Wand que tenha cargas de Life Tap, sifão de vida. E você vai ter que soltar, começar a bater, calcular 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sai de perto, solta de novo, troca para a arma principal, 1, 2, 3, 4, 5, sai de perto e vai fazendo isso. Porque esse tempo de sair de perto, soltar e voltar dá uns 2 segundos e meio, né? É chato, mas é como se faz com uma build barata. E essa é a build barata. Agora eu vou para a build super barata. É a build mais barata que tu pode fazer disso aqui, tá?
Continua usando uma preto, de novo, o New World que tu faz lá no Nightmare, no Pesadelo. Continua usando uma rima, ainda assim no escudo com 25 de resistência. 25 de resistência é bem baixo, pode chegar até 45, então um escudo com 25 ou mais é de boa, certo? E tu vai usar o combo do Irata, tu vai usar o Irata completo, tá? Por quê? Porque o Irata é bom, pessoal. O pessoal acha que não, mas o Irata é bom, principalmente pra isso. O Irata dá... Quando tá completo, ele dá velocidade de movimento, destreza, que vai ajudar no teu block rate. Te dá máximo de resistência, 10, então todas as suas resistências vão poder chegar a 85%. Te dá 20% para all resistance. Isso você ainda vem com 30% de resistência a fogo e a elétrico no head. Aí você vai botar uma Shael para reduzir ainda mais a tua hit recovery, ficar melhor, tá? No capacete. A mão tem resistência cold de 30%, então a gente já tá com 50%, né? Vocês estão vendo, né? 50% de resistência, 20 daqui, 30 de light, 30 de fire e 30 de cold, já tem 50% de resistência contra todas a favor de todas as tuas resistências. E ainda te dá 20% de attack speed, que é uma das coisas que tu quer na mão. O belt, ele é a peça mais inútil, mas ainda te dá 10 de destreza, então ajuda pelo menos na block chance. Mas sem ele tu não consegue finalizar os outros efeitos do Irata, então tu quer usar ele. E tu quer o amuleto, porque o amuleto ainda vai te dar resistência a poison e vai te dar mais 15% em todas as resistências. Então tu maximiza 65% para todas as resistências em 4 peças. Tá, pessoal? É bastante mesmo. Ainda reduz a velocidade de poison em mais 75%. Então, mesmo que você tivesse 85% de poison, sobra 15%, reduz 15% por 75%, dá 7,5, 7,5, 3,75. É como se tu tivesse 96% de resistência, tá? Contra poison. É basicamente isso que significa. Anel, tu quer vida e resistência. Só isso. Só pra maximizar a tua resistência e vida. E a tua armadura, a armadura mais barata possível que tu pode botar é uma Smoke, que é uma Nephilim que vai te dar mais 50 de resistência. Tenta botar ela numa base elite, tá? E que seja light. Wormhide, Dusk Shroud, enfim. Uma que use pouca força. Se tudo mais der errado, se você tiver um Raven Frost, se você tiver o anel do Corvo Gélido, você pode usar também uma tarja sagrada com 4 sockets. Tem que ser a tarja sagrada pela chance de block, tá? Porque você precisa de chance de block para poder não gastar tanto ponto em destreza. Com 4 sockets e 4 diamante. E se tu tiver aí uns 20... Quanto é que tá aqui? 25 de resistência nela, tu chega aí a 101 de todas as resistências. É bem absurdo, tá? Então, como vocês estão vendo aí, tarja sagrada de preferência também, tá? Ou o Rondache, porque tu quer mais chance de block. É isso aí, é a super barata. E de novo, os charms é a mesma lógica. 10 de vida pro charme, 3 mais ou menos de qualquer resistência. Não é de todas, é de qualquer resistência. Por espaço, tá? Então, você vai fazer os charms. Versão barata é coisa que tu vai achando e vai guardando. Não joga fora esse tipo de charme, eles são bons. Essa é a super barata, é o super budget. É como geralmente o pessoal começa uma temporada, tá? E aí logo eles querem passar. Não é nem pra versão budget, eles querem passar logo pra versão semi-budget, porque aqui tu já vai fazendo com muita facilidade. Na versão semi-budget já faz assim com muita calma mesmo, certo? Você ainda tem que botar aqui um socket com mais um diamante, perfeito, e nossa, a resistência vai na lua. Essa aqui é a versão que você, se você quiser parar aqui, você vai parar já muito bem, certo? Eu só pularia para Griff, porque realmente eu gosto de, além da Griff ser uma arma boa para todos os teus personagens que vão atacar com uma espada no jogo, né? Se tu depois resolver fazer um Dreamer, se depois tu resolver fazer um Bárbaro, tudo mais, ela é a melhor arma que você pode usar, tá? É indiscutível. Então vale a pena fazer, e aí se tu tiver uma Griff, tu vai dar uma alterada para ter um pouquinho mais de Crushing Blow. Ela tem aí em torno de 25 a 35% pelo menos de Crushing Blow, tá? Mas o caminho aqui é mais ou menos esse. Não precisa de um exílio. A única diferença é que tu vai começar com Life Tap na varinha e depois tu vai só pra porrada mesmo. Porque o teu Dracul vai dar conta. Beleza?
Passamos por toda a parte de equipamento. Agora vamos para o personagem. O personagem é o seguinte, pessoal. 20 pontos em Smite. 20 pontos em escudo sagrado. 20 pontos em castigar Smite. Ou 20 pontos em escudo sagrado. E os pré-requisitos para chegar nele. Os pré-requisitos para chegar em fanaticismo, ou fanatismo, 20 pontos em fanatismo. 1 ponto em prayer, tudo mais, você quer chegar até em redenção, tá? Então tu pega 1 ponto em tudo. 1 ponto em salvation, porque tu precisa usar a salvation muito provavelmente no Mephisto, certo? E o resto tudo tu vai botar em resistência de lightning, não para usar resistência lightning, mas para aumentar o teu máximo resistência de lightning. Quando você terminar de botar resistência de lightning, você pode começar a botar em fire. Não gasta ponto em cold, porque a importância é lightning, fire e cold por último. Cold não dá tanto dano, não é tão comum, enfim, é menos importante. É bem fácil, a sequência é a mesma. Os atributos é o de sempre. Mínimo de força necessário para tu carregar todos os teus itens, certo? Liga escudo sagrado com o teu equipamento completo e bota a quantidade de destreza necessária para chegar a 75% de chance de bloquear, chegando a 75% de chance de bloquear com o escudo sagrado ligado, resto tudo bota em vitalidade. Fácil de fazer. O personagem não precisa de tudo mais. Quando você tiver uma Dracul, você precisa de no mínimo 76. Se você tiver um Kiras, você precisa de nível 77. E nesse nível ele faz com facilidade. Tá? Pode ver que aqui tá os sockets, mas não tá colocado. Dá ainda para botar mais uma 1, deixar essas resistências bem topadinha. Fácil de resolver um Mephisto da vida e tudo mais. Bem legal, tá bom? É um personagem muito bom. É um dos melhores personagens para fazer Ubbers. Mesmo com que algum outro personagem tenha o equipamento endgame mais top do mundo, porque geralmente o equipamento endgame dos outros personagens é mais caro que o equipamento endgame do Smiter, tá? Porque uma Griffin é uma Law, é meia Bear, mais ou menos, para vocês entenderem. A maior parte dos outros personagens que faz precisa, por exemplo, de uma Beast. A Beast sozinha precisa de uma Bear. Tá, uma fera, uma Runeworld fera. Então, tipo, só ali ela já dobra o preço. O Exile vale meia Law. Então tu não chega a gastar uma Bear pelo equipamento completo. Digamos que tu gaste uma Bear no equipamento completo. Os outros personagens, quase todos, precisam só pra uma arma uma Bear. Mais todo o resto. Então, tipo, é muito caro os outros personagens. O Smiter é muito barato. E o segundo ponto é, todas as habilidades dele são muito boas pra enfrentar Ubbers, enquanto os outros vão ter algumas dificuldades. Eles vão precisar de chance de acerto, inclusive a assassina de chute e tudo mais. O que já piora, porque tu já tem que achar chance de acerto nas coisas, tu já tem que ter mais charme com chance de acerto, e aí tu perde em vida, tu perde em resistência. É muito mais caro, muito mais difícil de fazer. Os personagens erram mais, demoram mais para fazer. Então, assim, o Smiter é perfeito para fazer isso. Não precisa ser um Smiter assim, um equipamento completo de Smite, 1 ponto em Smite, 1 ponto em Holy Shield. Se tu tiver fanaticismo e 1 ponto, pode ser que tu já consiga fazer com muita facilidade, tá? Mas se você quiser ter um Smiter, ele vai ser muito mais eficiente em fazer. Tem gente que pega o seu Hammerdin, bota equipamento de Smite, mata e faz os Ubbers, tá? É bem possível, não é nada impossível fazer isso. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Como sempre, eu peço para que curtam, compartilhem, participem das nossas lives, participem do nosso Discord. Nossas lives são segundas, terças, quintas, sextas e domingos, das 9 à meia-noite a partir deste ano, certo? Então participem das nossas lives, façam perguntas, aproveitem, se divirtam, se ajudem, pessoal. Tenham excelentes drops e nos vemos por aí. Um abraço e fui.